Pronto. Bom dia. A gente vai fazer uma espécie de jogo. Eu vou mandar o link para vocês. É um link do Meet Matter. E vocês vão clicar nesse link e aí vocês vão ser redirecionados para outra página. E esse jogo vai ganhar quem botar a resposta certa, claro, né? E a pessoa que for mais rápida. E vai ter uma tabelinhazinha mostrando o tempo. Vocês têm 20 segundos para responder a questão, beleza? Vou mandar para vocês. Todo mundo pode participar, até Luciana, até a Aline e a Emanuel. Oh, aí é o link. Espera ainda que eu vou mostrar o código para vocês agora. Pronto. Vocês estão vendo o código? Eu não estou vendo mais a sala, não. Então. Ah, gente, esqueci de compartilhar. Espera ainda. Beleza. Espera ainda, gente. Eu sou lerda. Pronto. Agora vocês estão vendo, né? Não? Gente. Foi? Ah, tá. Agora sim, vocês estão vendo esse código aqui, ó, 2770. Pronto. Quem foi que chegou? Não estou vendo, mas já tem dois participantes. Vocês podem entrar, viu? Eu não vou participar não, porque eu já sei a resposta, sabe? Porque eu fiz. Mas vocês podem ir. É muito simples, vocês não precisam. É só vocês clicarem no link e aí no link vai para a página, entendeu? É só isso. Oxi, não tá indo. É só tu copiar esse link aqui, ó, nessa página. Eu vou mostrar a página para vocês. Quer dizer, pera ainda. Deixa eu compartilhar diferente aqui. É só vocês chegarem aqui e botar o código. Vocês estão vendo a minha tela? Tá vendo essa tela aqui? Não? Ah. Vocês estão vendo essa tela aqui que tem botando, por favor, coloque o código. Please enter the code. Vocês estão vendo? Está em inglês, mas o jogo vai estar em português. Relaxe, fique de buenas. E aí vocês pegam o código desse aqui e vocês colam aqui, ó. Só isso, entendeu? Agora eu vou compartilhar o certo para vocês chegarem e verem o coisa. Pronto, a gente já tem 4 jogadores. Vocês estão vendo a página certa? Poxa, eu vou mandar de novo para ver. Se vocês puderem falar no áudio, fica melhor para mim, viu, gente? Porque eu preciso sair da página para ver a resposta de vocês aqui no chat. Temos 3 jogadores. Emanuel, tu tinha caído? Tinha? Agora a gente já tem 4 jogadores.
A carinha, esses emoji aí, quem coloca é o próprio aplicativo, né? A gente não. Então, é isso. Você pode ser qualquer pessoa. Tipo, esse daqui é um bot. Mas tudo bem. Lembrando que só vai ganhar quem for mais rápido. Responder certo e for mais rápido, né? Anda, gente, é só botar o negócio. O que tá faltando? Olá, Oi. quando eu coloco lá, tá carregando a página. É assim mesmo? Sim, sim. É porque quando eu apertar o Enter, vai autorizar, entendeu? Vai começar a competição. Entendi. Mas aí a gente precisa de mais gente. Agora a gente tem 5 pessoas. Vai ser o seguinte. Não sei se tu pegou. Acho que tu é nova. Laila? Cadê ela, gente? Vai ser o seguinte, vai ter um jogo, e nesse jogo eu vou te mandar o link, tu vai botar o código, e nesse jogo tu só vai ganhar se tu responder mais certo, ou tu responder certo e tu responder rápido. Mais rápido que os outros. Caso. Não precisa baixar nada não, é só tu chegar no link mesmo. E tu bota esse código aqui. E aí você vai ganhar um emoji desse. Agora a gente tem 6 pessoas. Tu tá entendendo, Laila? Se tu não quiser participar também, tudo bem. Só fala aí pra saber. A gente tem 6 pessoas. A gente começa? Começa. Beleza. Então tá, eu vou começar, viu? Eu vou soltar aqui e vocês vão poder ler as perguntas no próprio celular de vocês. E vai ter as respostas lá certinho, beleza? E vai ter uma barra contando o tempo. São 20 segundos. Pronto. Qual era o projeto de exploração da América Portuguesa? Tá contando o tempo. Vocês olham no celular de vocês, viu? Ou no notebook. 3, 2, 1, 0. Acabou. Time up. Bora ver quem ganhou. 3 pessoas botaram latifúndio, 2 pessoas escravidão e 1 pessoa botou plantation. Quem botou plantation acertou. Bora ver. Opa, peraí, ainda. Pronto. Próxima pergunta. Por que foi implantado o governo geral? Tô no tempo. 3, 1, 0. Acabou. Time up. Bora ver se alguém acertou. Para casa da capitania, se vocês fizeram isso aqui, 4 pessoas acertou, 2 pessoas botaram fiscalizar a colônia.
Por que Portugal foi pioneiro na expansão marítima? Tá dando tempo. Estou vendo, né? Acabou o tempo. Vocês acertaram essa aqui. Só uma pessoa botou localização geográfica. Nossa. Agora, essa terceira. Não lembro a conta. Quem foram os bandeirantes? Olha o cronômetro, viu? Então, todo mundo votou. Essa aqui vocês acertaram, né? Beleza. Agora, quem ganhou? Bora ver. A Aline ganhou, mas a Aline não vale não, viu? Então, acho que Pedro é mais merecedor. Ó, não tem prêmio não, viu, gente? Não tem... Era só pra ver. Eu Só quero meu prêmio, providencia aí. Hã? Eu quero meu prêmio, providencia aí. Ah, tá. Vai achar. Ai, ai. Então era isso, gente. Era só brincadeirazinha mesmo, só para vocês descontrair, para vocês verem. Só para vocês verem se vocês estavam acompanhando da mente e tudo mais. Só isso, tá? Então, a gente vai começar aqui as questões. Beleza? Ai, ai. Certo. Essa primeira parte aqui é a minha. Vocês podem ver a... Vai lá ele. Vocês podem ver a questão. A letra tá pequena, né? Fala aí. Dá pra ver, mas a gente tem como ampliar aqui, aí fica de boas. E agora? Pronto. Agora vocês estão vendo melhor? Melhorzinho? Acho que sim. Ah, beleza. Ó, gente. Essa aula foi... você já tem um gabarito e tudo mais, então o propósito maior dela, né, é vocês verem como cada um de nós iria responder, né? O nosso método, a nossa estratégia de resolução. E caso vocês também tenham uma dúvida, alguma coisa, vocês podem perguntar e tudo mais, certo? Ou se vocês responderiam de outra forma também, se vocês têm outro método. É isso. Certo. Primeiramente, eu vou dizer a minha estratégia, né? Assim, a princípio, eu não começo lendo os textos da questão, porque é muito grande e quando você está respondendo a prova do Enem, isso cansa muito a sua mente. Então, a primeira coisa de todas que eu faço quando eu pego uma questão é eu ler o enunciado. Depois que eu li o enunciado, eu vou para a fonte. Eu vejo de onde aquele texto foi tirado, porque às vezes isso faz um diferencial muito grande. E isso poupa para você um tempo grande. Pelo menos para mim, né? Esse jeito serve. Só depois disso que eu vou para o textinho que tem lá na questão. Porque às vezes o texto é grande e tudo mais, então eu já leio o enunciado e já tenho pensando na minha mente. O que é que eles querem que eu ache, entendeu? Na questão, no texto específico, naquele texto, qual é o ponto que ele quer que eu discuta, entendeu? Basicamente isso. Então, bora lá. Primeira questão. Fazer do meu jeito, do jeito que eu faria, né? A ideologia... Primeiramente, essa questão é sobre a Idade Média, e eu vou fazer do meu jeitinho aqui. A ideologia apresentada por Aldebaran de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo de que ela se opôs estão indicados, respectivamente, em... Quando você falou aqui, a ideologia apresentada, então você já sabe que você tem que obrigatoriamente ler o texto e que vai falar sobre a Idade Média. Então já vem aquele aquele flashback na sua mente sobre o que foi a Idade Média, né? Você já pensa feudo, algo parecido, entendeu?
E aí, você já está sabendo também que ele quer uma ideia, né? Que é apresentada no texto, e algo que é contrário a ela, beleza? Algo que se opõe, que ela não gosta. Basicamente isso. Aí eu venho aqui, Aldaberon de Laon. Não me ajudou em nada essa fonte aqui. Geralmente isso serve mais para resolução de linguagem. Isso ajuda bastante quando é questão de linguagem. Mas de história nem tanto. Beleza? E aí aqui, bora pro texto, né? A casa de Deus, que acreditavam uma, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas seis partes coexistem, não suportam ser separadas. Os serviços apresentados por uma são a condição das obras das outras duas. Para uma, por sua vez, cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. Li o textinho aqui, né? O que eu posso abstrair, pegar dele, né? Que ele está dizendo que, apesar da casa de Deus ser uma, né? Apesar disso, você tem uma divisão, né? Que uns precisam, uns devem orar, outros devem trabalhar. Os que oram é quem? É o clero. Os que trabalham é quem? São os servos, né? O servo de gleba. E os que devem guerrear e tudo mais, os que devem combater, é justamente a nobreza, né? Os senhores feudais. É basicamente isso que ele está dizendo. E eles estão dizendo que um só existe com o outro, que isso é importante para paz, para não sei o quê, entendeu? Então ele está dizendo que isso é bom, independente da sua opinião. E é muito bom você pensar que o Enem não quer saber qual é a sua opinião. Ele quer que a partir do texto você interprete, você compreenda e você responda a questão. Tudo bem? Com base nessa leitura aqui que eu fiz, qual alternativa vocês acham que são? Justificar a dominação estatal a ideologia que está lá é justificar a dominação estatal e a ideia que se opõe a ela é justamente as revoltas camponesas. Ou B, subverter a hierarquia social e essa ideia, né, é contrário à centralização monárquica. Impedir a igualdade jurídica, e é contrário às revoltas burguesas. D, controlar a exploração econômica e é contrário à unificação monetária. Questionar a ordem divina e é contrário à reforma católica. Vocês acham que é qual? Vocês podem falar aí. Com base no que eu fiz, e vocês podem dizer também. Se falar assim, esse jeito que tu fala, Lailane, é muito bolado. Vocês podem dizer aí qual é que vocês acham. Que é de acordo com o texto, né? De acordo com a ideologia apresentada com o texto, qual a resposta na opinião de vocês? Nada? Tudo bem. A resposta, né? O gabarito é a letra A. Por quê? Justamente porque o texto ele está dizendo a todo momento que essa divisão em três, essa divisão em castas, né, que tem pouca movimentação e tudo mais, que é muito presente no feudalismo da Idade Média, é importante. E ela não pode ser mudada. Ou seja, quem está embaixo da pirâmide, que é quem? Que é o servo, ele não pode se revoltar, ele não pode procurar treta, ele não quer saber de revolução. Entendeu? Essa ideia contrária a isso. Justamente por isso que é a alternativa A. Na minha opinião, nessa questão específica, não poderia ser as outras alternativas, principalmente porque a B, a C e a D, eles já falam de um contexto diferente, né? Um contexto pós-Idade Média, né? Da centralização, da formação do Estado Nacional mesmo, entendeu? Então, eu não acho que poderia ser, de forma alguma, B, C ou D. E nem a E, porque a E, inclusive, o texto não questiona a ordem divina. Ele não fala isso. Ele não defende isso. Essa não é a ideologia do texto, entendeu? Então, já acaba aí. Certo. Agora eu vou falar um pouco da questão 2. Tudo beleza para vocês?
Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Oi, Luísa, bom dia. Já tô começando a responder as questões já, viu? Tô na 2 agora. 2. Vou fazer do jeito que eu fiz. Nesse jeito aqui, vocês vão ver que a fonte vai fazer diferença. Pelo menos 6 para mim, para eu responder essa questão. Entre os séculos... Tá na 2 agora, viu? Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre a relação entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções de Estado e economia, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, muito importante isso aqui, respectivamente na oposição entre as práticas de... Beleza. Eu vou olhar primeiro as fontes, porque nesse caso, né, elas ajudam bastante. E foi assim que eu respondi, né? Smith A, já sei, Adam Smith. As riquezas nas nações, mais ainda, né? Porque a gente sabe que ele foi responsável por esse livro, né? Se não me engano, ele foi o pai do liberalismo e tudo mais. Então já vem na sua mente tudo que você sabe sobre Adam Smith. Mesmo que você não saiba tudo, mesmo que você não saiba muito vem alguma coisa. Vem de que ele acredita, né, que o Estado não deve interferir tanto na economia. Vem algo nesse sentido na sua mente. De que o mercado se equilibra por ele mesmo. Então, essa fonte aqui foi muito importante. Pelo menos para mim. E nesse texto 1 aqui, esse Anderson P, não tenho a menor ideia de quem é ele, não me ajudou em nada. Mas o nome aqui, o mercantilismo, quando eu já leio o mercantilismo aqui, já vem na minha mente tudo que eu sei sobre mercantilismo, né? Eu sei que o mercantilismo, né, foi uma prática que foi muito usada, por exemplo, por Portugal e Espanha, né, para se expandir, para tudo mais, para centralizar a economia na mão do rei, entendeu? Tudo na mão do rei, porque antes o rei não tinha autonomia na Idade Média, não tinha poder, não tinha nada, e agora, com o mercantilismo, ele vai ser o bambambam, bam, bam, né? Já vem essa ideia na minha mente. E aí, no texto 1, o que ele está dizendo, né? Lembrando que esses textos vão apresentar ideias diferentes sobre Estado e economia, beleza? E ele quer essa resposta, né? Respectivamente, nas alternativas, ou seja, primeiro a ideia que é defendida no texto 1 e depois a ideia do texto 2, beleza? Certo. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Ou seja, ele está falando justamente daquilo que eu falei. Centralização econômica na mão de quem? Do rei. O protecionismo, a expansão ultramarina, é justamente aquele contexto que eu te falei, você pode pensar, pelo menos, né? Que é o contexto de Portugal e tudo mais, de que o rei, ele tem o poder e tal. Entendeu? E aí, o texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural nas esferas das relações econômicas. Você fala assim, entendi nada que você me falou. Que lei natural é essa? Você tem que lembrar quem é Adam Smith, entendeu? Nesse caso, isso tem um peso grande nessa questão. Então, você lembra que ele fala de um livre alguma coisa. Você não sabe se é livre comércio, livre... sei lá, você não sabe o direito perfeitamente, ou você pode não saber perfeitamente qual é o nome da teoria dele, mas você lembra de algo parecido. E essa teoria dele é justamente contrária à centralização na mão do rei, né? Da mão do Estado, ter o poder absoluto. É contrário, então você não sabe disso, beleza? E aí a gente vai nas respostas para ver. Beleza? Eu comecei pela segunda parte. Por quê? Porque, como eu tinha dito, o texto 2 foi mais claro para mim. E as alternativas, você podem ver que são muito parecidas. Tem livre alguma coisa, estimula o livre comércio, não sei o quê. Então, essa parte vai me ajudar. E aí eu vou... Espera ainda. Aí eu vou, em vez de alternativa, combate à livre iniciativa,
Não, o texto 2 não fala de combater livre iniciativa, ele fala que isso é bom, ele fala que a restrição é ruim, então não é isso, né? O texto 2 não fala isso. Apoio à livre concorrência, sim, o texto 2 fala que é preciso isso, né? Crítica à livre navegação, o texto nem fala de navegação. E D, estímulo ao livre comércio, pode ser. Eu não sei qual é o nome da teoria dele, né? Então, poderia ser, sim, estímulo ao livre comércio. Você só vai saber se é essa parte aqui, a depender dessa primeira partezinha daqui, tá vendo? Então, depois a gente verifica, né? Incentivo ao livre-cambismo, na letra E? Não fala nada de livre-cambismo nessa questão, né? Então, a gente ficou na dúvida na B e na D. Por que a alternativa seria justamente essa letra B, né? Porque, o primeiro texto já fala de defesa dos monopólios régios. Ele não usa essa palavra de rei, não sei o que lá, mas tudo encaminha para isso, justamente porque ele trata sobre as características marcantes no primeiro texto, né? No primeiro texto, não. As características marcantes na monarquia, entendeu? Então, por isso que seria a letra B aqui. E na D não poderia ser, por quê? Porque ele está dizendo aqui, abandono da acumulação metalista. O texto não fala isso de abandonar a acumulação metalista? Não. Não fala sobre isso. Na verdade, ele apoia a acumulação metalista, né? Que é uma prática do mercantilismo. Então, a alternativa seria a B, justamente por causa dessas questões aí. E eu responderia dessa forma. Vocês responderiam de um jeito diferente nesse sentido? Ou ficaram em dúvida em algum aí? Não. Beleza, deixa eu só ver qual é a questão próxima, né? Porque a próxima pessoa não sou eu. A questão 4 sou eu. Ah, tá. Beleza. Amiga, eu vou pedir pra tu deixar aí mesmo. Fica mais fácil. Tudo bem. Alguém tava falando, né? Um menino tava falando aí. O que aconteceu? Tava falando, foi? Eu não vi não, gente. Tá. Já pode passar pra questão 4. Vocês ainda têm dúvida nas questões 1 e 2? Vou passar pra 4. Amiga, desce um pouquinho aí. Tudo bem. Eu começo pelo mesmo esquema de Ailana, né? Lendo primeiro o enunciado pra gente saber mais ou menos o que a questão quer que a gente procure no texto. E não só ler pra depois ver o que ela quer, porque isso necessariamente exige uma segunda leitura. Então, bora otimizar esse tempo aqui. O enunciado diz: a Carta de Peru Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Ok. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Então, a gente vai ver o objetivo desse trecho, né? Que é um trecho retirado da Carta de Caminha. O trecho diz o quê? De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Agora, bora ler as alternativas. Letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Letra B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Ele descreveu a cultura local? Não. Então, essa B a gente já cancela. Letra C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente, de forma alguma, né? Ele não fala, ele não tem esse objetivo de transmitir o conhecimento dos indígenas. Letra D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. E letra E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones, e autóctones leia-se aquela pessoa que se origina da região que ela foi encontrada. Então, nesse caso, os indígenas mesmo. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. A letra E também está um pouco descabida.
Eu ficaria entre a letra A e a letra D. Porém, tem uma palavra que me faz me inclinar mais para a letra A, que é a palavra do último trechinho aí do texto, que fala que a única coisa que se pode tirar, né, que se pode aproveitar dessa nova terra é salvar essa gente. E aí a gente entra naquela questão da violência simbólica, né, que a Ilana tanto falou nas aulas passadas. E quando a gente vai conferir o gabarito, de fato a resposta certa é a letra A. E eu quero saber se vocês concordam com isso. A letra A diz que o relato enfatiza a questão da valorização da catequese que vem a ser realizada, né, nos anos posteriores ao achamento do Brasil, né? Essa catequese que vai ser realizada sobre os povos nativos. Quero saber se vocês concordam com essa letra A. Pronto, é isso. Alguma dúvida sobre isso? Essa é de boa, né? Só para dizer que a gente sempre vai pensar, né, quando a gente lê, de acordo com a nossa opinião, a gente sempre vai pensar que vai ter uma superioridade europeia. A gente pode até, se você se passar, né, na leitura com a mente cansada da prova, você pode marcar a letra D por causa da sua opinião, né? Mas é sempre bom que saber que nessa opinião. Isso aí. De acordo com o texto, exatamente. Por isso que é a letra A. Ainda que a letra D tenha, né, seu tanto de verdade. Pode passar, amigo. A 5 não é minha, eu acho que era de Maria Alice. Então, é de Maria Alice, né? É 5? Se não me engano, a 5 era a tua, mas é porque não dá pra gente responder todas agora. Pronto, sem problema. Então, eu vou pular para 6, que foi a que eu tinha separado, e depois, no final, sobrar um tempinho, a gente faz. A questão 6, mesmo esquema, bora ler primeiro o enunciado. O enunciado diz: a observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a... Bora ver o que o texto diz. Esse trecho é de um livro chamado A Primeira História do Brasil, História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. O texto diz: a língua de que usam, por toda a costa, carece de 3 letras, convenha saber. Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o que é que essa observação, né? O que é que ele queria dizer após afirmar que há ausência dessas palavras, né? Fé, lei e rei. Letra A. Ele quer ressaltar a simplicidade da organização das tribos brasileiras. Talvez. Letra B. Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Letra C. Superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Letra D. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. E, por fim, a letra E diz dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. A letra E é super descabida, né? Então, bora ver as outras, da letra A até a letra D. A letra A fala sobre a simplicidade da organização. Letra B, dominação portuguesa. C, superioridade da sociedade europeia. E como a Ilana falou na questão 4, nessa 6 a gente também pode se pegar querendo marcar a letra C, né? Ainda que a resposta certa seja a letra D, porque ela diz incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Por quê? Porque a gente sabe que muitas das tribos indígenas que haviam aqui, né, que habitavam o Brasil, antes da chegada dos portugueses, eram tribos que eram politeístas, né? Enfim, que tinham ali seus valores socioculturais distintos dos valores europeus, né? Então, ainda que haja essa visão eurocêntrica desse rapaz aí que está falando, né, do autor desse texto e tudo mais, a gente tem que lembrar que os valores socioculturais indígenas, eles foram completamente apagados e, como se diz, mal vistos mesmo, né? Por toda a sociedade europeia, principalmente por a sociedade portuguesa. Então, a resposta da letra 6 é a letra D. Vocês concordam? Tem alguma dúvida? Digam aí. Meu áudio tá como, gente? Teu áudio tá bom. Meu Deus.
Pronto, vocês têm dúvida? A resposta da letra C, da questão 6 é a letra D. Agora, por exemplo, por que não poderia ser a letra B, já que a gente fala assim, dominação portuguesa imposta aos indígenas no início da colonização, sendo que essa é uma violência simbólica? É uma pergunta também. Porque o enunciado, ele fala especificamente sobre essa questão, né, que o autor fala da ausência das letras F, L e R, que significa, respectivamente, fé, lei e rei. E como o Pedro falou também, foi o primeiro contato, né? Nessa época ainda os indígenas eles não foram escravizados nesse momento. Ah, sim. Eu concordo, só tô dizendo só pra gerar discussão. Mas a gente pode pegar tentados a marcar essas questões, porque elas não estão erradas, né? Não estão completamente erradas, essas alternativas. E é isso. Acho que agora é Emanuel. Emanuel? Vixe. O que aconteceu, gente? Emanuel, ninguém tá te ouvindo não, viu? Tenta sair aí e entrar de novo. Agora a gente ouviu um barulho aí, mas nada de voz de pessoa. Tu tenta entrar e sair de novo, Emanuel. Ô, gente, tá me ouvindo? Agora vai ficar sim. o eco aqui, peraí. Tu tem que Pronto. desligar. Deu bug no computador, mas enfim. Questão 7. Bom dia, né, gente? É isso. A gente vê, né, que essa questão é uma questão que... Ai, pera, nem eu sei. O título é Aldeamentos Indígenas e a gente vai ler esse texto que está nessa questão. A experiência que tenho em lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca um índio fez grande confiança de branco. E se isto sucede com os que estão civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que estão ainda brutos. Abaixa. Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por Dom Marco de Noronha, que atendeu às diretrizes. Oi, Luna. Oi. Mesmo que eu tô vendo. Essa questão não é minha, não. É verdade de Maria, gente. Cancela! Eu tô aqui. Não, mas é que tipo, eu tô aqui. Oxe, que texto é esse, gente? Entendeu? Agora sim, enfim. O título é Documentos Holandeses. E a gente vai ler esse texto agora, na questão 9. O Brasil oferece grandes lucros aos portugueses. Em relação ao nosso país, verificar-se-á que esses lucros e vantagens são maiores para nós. Os açúcares do Brasil, enviados diretamente ao nosso país, custarão bem menos do que custam agora, pois que serão libertados dos impostos que sobre eles se cobram em Portugal. E dessa forma destruiremos o seu comércio de açúcar. Os artigos europeus, tais como tecidos, panos, etc., poderão, pela mesma razão, ser fornecidos por nós ao Brasil muito mais baratos, o mesmo que se dá com a madeira e o fumo. Então a gente vê, né, que é um texto que ele foi escrito pelos holandeses, né? A gente lembra, né, que teve aquela invasão holandesa no Brasil, na região de Pernambuco, onde os holandeses ficaram muito tempo aqui, que foi referente à aula passada. Aí aqui entra o enunciado. Pode abaixar ele. O texto foi escrito por um conselheiro político holandês no contexto das chamadas invasões holandesas entre 1624 e 1654 no Nordeste da América Portuguesa,
que resultaram na ocupação militar da Companhia de Pernambuco. O conflito se inicia em um período em que Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil, se encontravam sob domínio da Espanha, entre 1580 e 1640. A partir do texto, qual o objetivo dos holandeses com essa medida? Aí cabe a gente lembrar, né, como se deu essa invasão holandesa aqui no Brasil. A gente lembra, né, que o objetivo dos holandeses não era só ocupar Pernambuco, mas sim se estender para o Brasil. Tanto que ele não conquista só Olinda, não conquista só Pernambuco, mas sim outras regiões, como Rio Grande do Norte e afins. Então, eles conquistam várias outras terras. Então, a intenção deles aqui no Brasil era justamente desestabilizar os portugueses. Então, a gente tem que ter em mente isso. O que eles vieram fazer aqui no Brasil? E aí a gente aí a questão pergunta qual é esse objetivo. Aí tem a letra A, a letra A, construiu uma rede de refino e distribuição do açúcar no Brasil, levando vantagens sobre os concorrentes portugueses. B, garantiu o abastecimento do açúcar no mercado europeu e oriental, ampliando as áreas produtoras de cana-de-açúcar fora dos domínios lusos. Romper o embargo espanhol imposto aos holandeses depois da União Ibérica, ampliando os lucros obtidos com o comércio açucareiro. D, incentivar a diversificação da produção do Nordeste brasileiro, aumentando a inserção dos holandeses no mercado de produtos manufaturados. Dominar uma região produtora de açúcar próxima da Europa do que das Antilhas Portuguesas, facilitando seu escoamento dessa produção. E aí, vocês acham que qual a alternativa? Responda, gente, por favor. Pedro falou que seria a C. O Stephanie falou que seria a C. Alguém mais? Quem dá mais? Quem dá menos? É isso, gente. A C. Por que a C? Porque justamente eles queriam romper essa dependência da Espanha sobre o comércio dos holandeses. E aí eles queriam, né, desestabilizar a produção dos portugueses, a produção açucareira. Porque chegando aqui no Brasil, eles iriam aprender a produzir o açúcar. E aí a gente lembra que os holandeses eram responsáveis na Espanha, quando ainda não era independente da Espanha, os holandeses eram responsáveis pela venda, a comercialização do açúcar na Europa. Eles eram responsáveis pelo refino e por inúmeras coisas, né? Então, tipo, eles faziam basicamente um bom trabalho de comercialização do açúcar na Europa. Então, a gente vê aí os holandeses querendo tomar parte desse negócio, né? Como é que eu como é que eu fazia parte, né, desse comércio, agora não faço mais parte, não posso mais fazer parte, porque a Espanha, quando se separa da Holanda, né, quando a Holanda se separa da Espanha, e a Espanha está unida à colônia portuguesa, a Portugal, ela não deixa mais os holandeses pegarem esse açúcar brasileiro, eles não negociam mais com a Holanda. Então, eles querem justamente tirar, a Holanda queria justamente tirar dos portugueses isso, né, que era essa produção de açúcar. Questão 10. Amigo, só uma observação. Esse texto que você leu, o final dele ele fala que o Brasil, entre 1580 e 1640, estava sob domínio da Espanha. Não é isso que ele diz? Sim. Pronto. Vocês lembram por quê? Foi porque... Calma. União Ibérica, Tu não, né? A União Ibérica. Ah, tá. Isso, Poxa. União Ibérica. E Inclusive, eu que buguei aqui. Então, Tá no texto, na verdade, não?
Não. Outra coisa, além disso, né, de nos remeter à União Ibérica, essa questão dos holandeses que levaram, né, o conhecimento do produção, né, da cana para outros lugares, foi um dos fatores que motivou a Revolução Pernambucana, né, que aconteceu no ano de Sim. 1817, não sei se vocês lembram, mas a gente teve uma aula que a gente falou sobre isso. E é isso, os holandeses levaram esse conhecimento para as Antilhas, né, que rapidamente se tornaram fortes concorrentes do açúcar brasileiro. Só essa observação, Sim. é isso. Exatamente, eu acho que a 10 fala sobre isso. Não. Eu acho que não. Enfim, bora pra 10. Questão 10. Tá na 10. Não, tá na 9 aqui, não? Vixe, gente. Ah, não, é porque tava na pinça. Enfim, desculpa. O texto, o título é o toque de caixas. Gente, tá muito pequeno aí. O toque de caixas. E a gente vai ler esse texto agora. Os holandeses desembarcaram em Pernambuco no ano de 1630, em nome da Companhia das Índias das Ocidentais, UIC, e foram, aos poucos, ocupando a costa que ia da foz do rio São Francisco ao Maranhão, no atual Nordeste brasileiro. Eles chegaram a ponto de destruir Olinda, antiga sede da capitania de Duarte Coelho, para erguer em Recife uma pequena Amsterdã. Do ponto de vista econômico, as razões que levaram os holandeses a invadirem o nordeste da colônia decorriam do fato de que essa região... Aí ele está falando, né, da questão dos holandeses terem invadido Pernambuco. A gente ainda está nessa questão, né, porque, se vocês lembram, foi um período muito grande, acho que foram 24 anos que eles ficaram aqui no Brasil. Então, foi uma invasão que durou muito tempo. E para os portugueses conseguirem realmente tirarem os holandeses daqui, foi uma confusão. E aí, desce aí, Elana. Aí, as alternativas são: A. Era a mais importante área produtora de açúcar na América Portuguesa. B. Possuía as mais ricas matas de pau-brasil no litoral das Américas. C. Contava com um porto mais estratégico para a navegação no Atlântico Sul. D. Representava o principal entreposto de escravos africanos para as Américas. E. Constituía o reduto de ricos comerciantes de açúcar de origem judaica. Qual alternativa vocês acham que está certa nessa questão? Lembrando que ele fala por que eles escolheram, né, Pernambuco para colocarem essa pequena Amsterdã, porque eles ocuparam Pernambuco. Por que justamente Pernambuco? Stephanie colocou A, Pedro também. Mais alguém? Gil Cleide falou também que é A. Enfim, vocês estão certos. É realmente a A. Como eu já disse na outra questão, Pernambuco foi escolhida justamente porque era era um território muito forte para Portugal em relação à produção de açúcar. Tipo, lá eles produziam muito isso. Então, Pernambuco para Portugal era muito importante. Então, os holandeses justamente escolheram Pernambuco por conta do açúcar. Foi uma região estratégica, uma região muito estratégica para eles colocarem essa colônia lá, né? Enfim, é isso. Acho que agora é Maria, na 11, e Não. depois vem quem? Seria a Maria, mas ela não tá aqui, então vai ser eu. E eu fiquei com a 14 a 15. Sim, Pedro falou que escolheram Salvador primeiramente, mas depois perderam a batalha e se voltaram contra Pernambuco. Exatamente, eles tiveram a primeira invasão em Salvador, não conseguiram. Em um ano, eles tentaram voltar, acho que foi 2 anos, eles tentaram voltar de novo. A primeira vez, na verdade, eles fecharam
o litoral ali, né? Eles pegaram aquele litoral de Salvador, só que os portugueses, eles não deixaram os holandeses se expandirem. E aí, 2 anos depois, eles voltaram, os holandeses foram expulsos, depois voltaram de novo e não conseguiram, da mesma forma, se expandir através de Salvador. Aí eles tentaram Pernambuco. E lá eles conseguiram, né, gente? E é isso. Questão 14. Oi, gente. Aqui é só vocês verem minha cara, né? Mas não muda nada, não. Só vocês verem mesmo. Beleza. Fazer do jeito que eu faço, né? Daquele jeito que você já sabe. Aí a gente chega aqui, né? E eu não vou ler a fonte dessa vez, porque eu já sei que a fonte, nesse caso, não vai interferir tanto. Beleza? Certo. A República Brasileira, nos seus primórdios, precisava construir uma figura heróica capaz de congregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime, optando pela figura de Tiradentes. Deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do Inconfidente em herói nacional evidencia que o esforço da construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado com o quê, né? É justamente isso que eu queria saber. E aí, vocês viram a imagem, vocês viram que ele fala do nome de Tiradentes, e você já vai pensando quem era Tiradentes, né? E aí vocês lembram vocês lembram justamente que ele foi considerado, né, o principal líder da Revolução, né? Da Revolução não, da Inconfidência Mineira, que não teve nada de revolução, na verdade. Aí vocês lembram isso, né? E isso vai guiar vocês. E aí vocês já vão pensando por que a República vai querer justamente Tiradentes, né? Sendo que Tiradentes não rompeu com nada. Tiradentes, eu tinha dito na aula de vocês, né? Que ele, inclusive, ele era dono de escravos e tudo mais. E provavelmente no dia que ele foi executado, ele não tinha barba grande, ele não tinha cabelo grande. Aquilo foi tudo para, de certa forma, tornar a imagem dele mais próxima de um tal Jesus e tudo mais. Então, isso já vai perpassando a sua mente quando você lê a questão, beleza? E aqui, bora pro texto, né? São 2 textos, e o que eles falam, né? Para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói republicano radical, não, mas sim como herói cívico-religioso, como Martin, integrador, portador da imagem do povo inteiro. E aí você já lembra que o movimento que deu origem à República foi um golpe, né, se não me engano. E ele não teve tanta participação popular assim. Foi muito mais, se não me engano, pelos militares do que com participação popular. Então, eles precisavam fazer, né, para fazer as pessoas acreditarem que aquilo, de certa forma, era algo bom. Certo? É isso que vai passando na sua mente quando você vai lendo, né? Beleza. E aí, o outro texto fala assim: Ei-lo, o gigante da praça, o Cristo da multidão, é Tiradentes quem passa. Deixem passar o Titão. Beleza, ele só falou a mesma coisa, né? Que Tiradentes foi associado à imagem de Cristo, e aí ele quer saber por que foi escolhido essa figura do Tiradentes. Beleza? Bora aqui ver as alternativas. Letra A. Só para lembrar o que ele está dizendo, né? Ao transformar o Inconfidente em herói nacional, evidencia-se o esforço da construção do simbolismo por parte da República, estava associado ao quê? Beleza. O que está associado? Ao caráter nacionalista e republicano da Inconfidência, evidenciado nas ideias e na atuação de Tiradentes. Tiradentes não tinha, a Inconfidência Mineira, ela não tinha um caráter nacionalista, ela sim queria uma república, mas era uma república que até Minas Gerais, né? Minas Gerais
separada, que seria republicana e tudo mais, e o resto do país não. Então, não é um caráter assim tão nacionalista, é uma coisa mais da região mesmo. B. A identificação da Conjuração Mineira como um movimento prepulsor do positivismo brasileiro. Ó, a gente não conhece nada para dizer, para afirmar, né, que a Conjuração Mineira foi responsável por positivismo. Então, isso aqui é descabido, né? C. Ao fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares que precisava de legitimação, muito provavelmente isso aqui, né? Ao menos que outra esteja mais certa, provavelmente vai ser a letra C. Certo. Letra D. A semelhança física entre Tiradentes e Jesus? Não. Tiradentes não vai ter a imagem de Jesus. Isso aí foi uma construção, né? Porque já vai para aquele negócio que eu falei para vocês, né? Que é uma disputa de memória. Realmente houve Tiradentes realmente foi enforcado, mas ele não foi enforcado do jeito que a gente pensa que foi, né? Certo. A semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que proporcionaria a um povo católico como o brasileiro uma fácil identificação. Essa última parte é realmente verdadeira, mas a primeira é falsa, né? Então a gente não pode afirmar isso. A letra E. Ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem liberado movimentos separatistas no Nordeste e no Sul do país. Frei Caneca, sim, ele é um membro de uma revolta separatista, né, que queria, se não me engano ele era, né, acho que se não me engano foi da Revolução Pernambucana, né, que ele participou, mas o fato de escolher Tiradentes não é por isso, né, é justamente pela questão que falou pela alternativa C, né, justamente porque eles precisavam de um cara que fosse, sim, republicano, de certa forma, mais ou menos, que fosse republicano, mas que defendesse os ideais deles, que ainda eram ideais escravistas e tudo mais, e, de certa forma, que ainda tivesse que conseguisse passar o ideal que eles queriam, que era o ideal parecendo com Jesus e tudo mais, entendeu? Então, essa seria a alternativa C, e eu acho que é isso, né? Só se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem falar alguma coisa? Também pode falar. Não? Por que vocês ainda vácuo e vocês respondeu não? Ok. Certo. Vou ir para questão 15. A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de... Tu já viu isso aqui, negócio de sedição, tu já não sabe, né? Ninguém sabe o que é sedição. E eu também respondi essa questão sem saber o que era sedição. Quando você lê o texto, ele vai te passar a ideia, aí tu pega a ideia e aí tu responde, entendeu? Mas não precisa você ver a palavra que você não conhece, você soltar, não. Entendeu? Fique de boa. Certo. Bora. O que ele queria mesmo que eu disse assim? A diferença entre as sedições abordadas encontrava-se na pretensão de... ele quer saber a diferença, né? Qual é a diferença que tem? A diferença em relação aos objetivos dela, né? Certo. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição, ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa forma, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, em 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. Eu falo assim, não entendi nada que estava escrito aqui, nem eu. Mas você tem uma ideia, que é assim, que ele está falando que você tem uma ideia geral, né? Que vai dizer o quê? Que o que ocorreu na Bahia, o que ocorreu na Bahia, que é diferente de Minas Gerais, nesses anos aqui, conjuração, que tem a conjuração baiana, ela vai ser completamente, não sei se eu posso usar a palavra revolucionária, mas ela vai ter um caráter muito diferente, né, que ela tem participação social, que os negros lutaram, que ela era contrária à escravidão, e que nenhum outro movimento tocou nesse aspecto como a conjuração baiana fez. Apesar dela ser menos conhecida do que a conjuração mineira, ela é, se não me engano,
na minha opinião, pelo menos, ela é o mais importante que aconteceu. Ela e a Revolução Pernambucana, né? Então, você vê que tem essa diferença. E ele quer saber justamente qual é a diferença dos objetivos dela. Beleza? Certo. A diferença vai ser eliminar a hierarquia militar. Isso aqui não tem nada a ver, né, gente? Mas vocês lembram que a Conjuração Mineira realmente tinha um negócio aí de militar nos objetivos dela, mas não era eliminar, não. Ela queria o serviço militar obrigatório. B, abolir a escravidão africana? Sim, a gente falou sobre isso, né? Justamente que a Conjuração Mineira, os participantes dela, os membros, né? Eram senhores de escravos. Eles não queriam tocar nesse quesito, apesar dele dizer liberdade, ainda mais que tardia, né? Um negócio desse, o lema da bandeira deles, que era um lema iluminista, né? Apesar dele ter o lema iluminista, eles não tocaram na liberdade para todos, né? Era uma liberdade restrita a poucos. C. Anular o domínio metropolitano? Não, a diferença não é essa. Ambos os movimentos querem acabar com aquele negócio do pacto colonial. D. Suprimir a propriedade fundiária? Eles estão falando de propriedade fundiária. Na verdade, a maioria dos movimentos... Na verdade, essa questão da propriedade fundiária aqui, eu acho que nem era abordada como uma pauta para eles. Tanto que a gente não teve uma reforma agrária até hoje, né? Extinguir o absolutismo monárquico é a mesma coisa da C. Né? Enfim, e todos eles não queriam nada de negócio de absolutismo, eles queriam ser, de certa forma, independentes, né? Queriam se separar de Portugal. Então, isso. Acabou a minha parte. Quem é o próximo, gente? Acho que... Sou eu. Questão 16. Questão 16? Beleza. Bora ler primeiro o enunciado. O enunciado diz: o temor do radicalismo... Deixa uns carros passar. O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares da Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798, levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de... ele quer saber por que parte da elite participou da Conjuração Baiana, né? E é isso, no período da independência. Bora ver o texto. O texto é um trecho que foi retirado do livro Condicionalismos da Independência do Brasil. O texto diz: no clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só 1/3 da população era de brancos e iriam, inevitavelmente, ser interpretados em termos raciais. Agora vamos às alternativas. Letra A. Instalar um partido nacional sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-brasileiros e inibindo novas rebeliões de negros. B. Atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de modo a inviabilizar novas rebeliões, garantindo o controle da situação. A letra B está claramente errada, né? Letra C. Firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo, sem a profundidade proposta inicialmente. Letra D. Impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação. A D, muito provavelmente, é a mais correta até agora. E letra E. Rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o príncipe regente e instalando um governo conservador para controlar o povo. Letra E super descabida. Então, eu ficaria entre as letras D e C. Ficaria entre B, C e D. Mas, se a gente for conferir lá o gabarito, a resposta certa é a letra D. Tá, deixa eu ler de novo. Impedir que o povo conferisse movimento um teor libertário que terminaria por prejudicar seus interesses e a nação. Claramente é essa, porque
se a gente for lembrar os motivos, né, da Conjuração Baiana, dentre uma das pautas era o fim da escravidão, né? É isso. E aí, tanto que tem toda aquela questão dos Cavaleiros da Luz, né? Vocês lembram disso? Os Cavaleiros da Luz, que era aquela sociedade secreta e tal, não sei o quê, que disseminava ideais iluministas. Então, é isso. A resposta certa é a letra D, porque a elite participou justamente porque não queria que seus interesses, seu projeto de nação, né, fosse prejudicado por conta de teores libertários, né, que viessem a fazer parte da movimentação. Entenderam isso aí? Pode passar para 17? Tá, 17. Primeiro enunciado. O texto faz referência à Conjuração Baiana. Ok. No contexto da crise do sistema colonial, esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por... Essa é bem facinha. Ele quer saber qual é a diferença dos demais movimentos libertários, né? A diferença da Conjuração Baiana para os demais. O texto diz: o alfaiate pardo João de Deus, que na altura em que foi preso não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que, abre aspas, todos os brasileiros se fizessem franceses para viverem em igualdade e abundância. Esse trecho é do mesmo livro da questão 16, que é Condicionalismos da Independência do Brasil. Tá. Letra A. Defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade, conforme proposto nos movimentos liberais da França napoleônica. Não, eles não tinham o objetivo de extinguir a propriedade. Letra B. Introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutismo monárquico. Letra C. Propor a instalação de um regime nos moldes da República dos Estados Unidos, sem alterar a ordem socioeconômica escravista e latifundiária. A C está completamente errada, porque, ao contrário do que ela diz, eles tinham sim o interesse de alterar a ordem socioeconômica escravista e latifundiária, principalmente a ordem socioeconômica escravista, né? Letra D. Apresentar um caráter elitista burguês. Daqui a gente já pode cancelar essa, porque não tinha caráter elitista e muito menos burguês. Apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofrer influência direta da Revolução Francesa, propondo o sistema censitário de votação. E letra E. Defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa, mais especificamente o ideário popular, né, da Revolução Francesa, até porque a gente sabe que a revolta dos Búzios ela foi uma revolta controlada, em sua maioria, pela camada mais pobre da população do Brasil à época. Então, a resposta certa é a letra E, justamente porque a revolta dos Búzios se diferencia das demais, uma vez que ela defendia, né, esse governo democrático que garantisse a participação política e essa questão da igualdade e o fim da escravidão e tudo mais. Então, essa é bem facinha. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Vocês podiam ligar o microfone, né, gente? Logo agora que acabou. Pra mim tá tudo de boa. Pronto. Vamos para a questão 18, para encerrar a lista. A gente vê aí, né, que o título do texto é A História da Vida Privada no Brasil. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Aí fala da questão da chegada da família real no Brasil, né? Que a gente viu na semana passada, a questão de que eles trouxeram para cá também pessoas, né? Artistas, trouxe também vários outros, como eu posso dizer,
várias outras coisas que trouxeram, entre aspas, desenvolvimento, né? Por exemplo, museus, bibliotecas, essas coisas, porque eles queriam trazer para cá a metrópole, eles queriam deixar o Brasil com cara de metrópole. Então chegaram no Rio de Janeiro e quiseram transformar Rio de Janeiro em Lisboa. E a gente vê aqui, né, a questão. Abaixa, Elana. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem, letra A, incentivado o clamor por liberdade, B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, C, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, D, obtido o apoio do grupo constitucionalista português, bugadíssima essa letra, mas enfim, provocado os movimentos separatistas das províncias. E aí, gente, o que é que vocês acham que é? Alguém tem ideia do que seja? Alguém? É isso. A gente bora analisar as questões, as letras, né? A gente tem aqui, né, o texto falando sobre essa questão da independência da América. E aí pergunta, quais são os fatos, na verdade, os fatos que foram apresentados nesse texto, né, sobre a questão da independência. Aí pergunta, na verdade, o que foi que sucedeu, né? Tipo, se relacionam ao quê, na verdade. E aí a gente tem a letra A, incentivado como popular por liberdade. Eu acredito que não, porque os portugueses, se a gente for lembrar, né, não influenciaram muito nessa questão, porque aqui no Brasil já estavam tendo movimentos, na verdade, foi se tendo movimentos separatistas sem intervenção de Portugal. Então, Portugal não teve nada a ver com isso. A vinda do povo para cá não teve nada a ver com isso. Letra B. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, que é uma questão que traz coerência. Por quê? O que acontece? Eles vieram para cá, só que o que acontece? Ao mesmo tempo que eles tiveram que vir para cá, eles tiveram que abrir os portos. Lembra que teve a questão da quebra do pacto colonial? Pois é. Então, eles tiveram que abrir os portos para os navios britânicos, justamente por conta daquela dependência por conta da Inglaterra, né, que estava defendendo eles na época. Tem também a letra C, motivado por revoltas escravas contra a elite colonial, que não é uma questão também que parece ser a certa. A D tem obtido o apoio do grupo constitucionalista português, que eu acho uma letra aleatória. Acho que colocaram assim só para colocar mesmo. Acho que não faz muito sentido. E a E, provocados movimentos separatistas das províncias. Como eu disse, a vinda de Portugal para cá não influenciou em nenhum movimento. Então, acho que a mais certa é realmente a B. Enfraqueceu o pacto de dominação, né? A quebra do pacto colonial. Quando eles chegaram aqui, a primeira coisa que Dom João teve que fazer aqui no Brasil, em Salvador, foi justamente assinar a carta dizendo que iria abrir os portos das Nações Amigas, que no caso era só a Inglaterra, né, gente? Mas, enfim, vamos para a questão 19. O título, cadê? Alvará da Liberdade para as Indústrias, 1º de abril de 1808. Também nessa questão de chegada da família real no Brasil, né? A gente lendo essa fonte, a gente já sabe que se trata da chegada, porque 1808 foi quando eles chegaram no Rio de Janeiro, foi quando eles chegaram realmente no Brasil. Aí começa. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, sendo um dos mananciais dela as manufaturas
e a indústria são servidos de abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito do Estado do Brasil. O projeto industrializante. O projeto industrializante de Dom Pedro, ou Dom João, conforme o expresso no Alvará, não se concretizou. Que características desse processo explicam esse fato? Letra A. A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. Letra B. A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as suas redes de comércio, que é uma questão que faz sentido, é uma letra que faz sentido. Como eu já disse, Portugal estava nas mãos da Inglaterra. Por quê, gente? Porque Napoleão, né, a França, tinha ido para invadir Portugal e a Inglaterra não deixou. E, inclusive, a Inglaterra também fez o caminho para que eles não fossem atacados pelos franceses na vinda para o Brasil. Então, eles chegaram aqui com esse aparato, com essa defesa britânica, e eles estavam nas mãos deles, né? Infelizmente. E letra C. A confiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa. Letra D. O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional, que parece ser certa, porque França e Inglaterra estavam tendo esse combate, né? A França queria detonar com a Inglaterra, e Portugal realmente abriu, né, para o comércio internacional, só que ela abriu o Brasil justamente somente para a Inglaterra. E aí tem a letra E, o atraso industrial da colônia provocado pelas perdas de mercados para as indústrias portuguesas. Eu acho que não faz muito sentido essa daqui, porque fala sobre pela perda de mercados para as indústrias portuguesas. Porque, na verdade, não houve atraso, né? Eles chegaram aqui e simplesmente a única coisa que modificou foi que a metrópole estava aqui no Brasil, né? Então, havia mais presença da coroa, então não teve um atraso industrial aqui no Brasil. Então, eu ficaria em dúvida entre a B e a D, né? Porque falam sobre essa questão de justamente desse processo, né, que estava se dando na época. Mas aí, quando a gente lê a pergunta, né, ele pergunta, quando a gente lê a pergunta, a gente vê e sabe qual dessas questões são. Vocês acham que é qual dessas duas? Gente? Sim, exatamente. B. Porque essa dependência existia, né? E influenciava nesse projeto de industrializante, né? Que o Brasil agora passaria a exportar para outros países, entre aspas, né? Que era justamente a Inglaterra. E aí a gente vai agora para a questão 20, a última. Em 2008 foram comemorados 200 anos da mudança da família real portuguesa para o Brasil, onde foi instalada a sede do reino. Uma sequência de eventos importantes ocorreu no período de 1808 a 1821, durante 13 anos em que Dom João VI e a família real portuguesa permaneceram no Brasil. Entre esses eventos, destacaram-se os seguintes. O primeiro ponto fala: Bahia, 1808, parada do navio que trazia a família real portuguesa para o Brasil, sob a proteção da Marinha Britânica, fugindo de um possível ataque de Napoleão. Lembrando que eles chegaram primeiro na Bahia, onde Dom João ele assinou aquele tratado de abertura dos portos às Nações Amigas e deu, né, acesso à Inglaterra, a tudo que tinha aqui. E é isso. Aí teve em Rio de Janeiro, no mesmo ano, o desembarque da família real portuguesa na cidade onde residiram durante a permanência no Brasil, que foi um local estratégico justamente por causa da descoberta, né, do ouro, da questão da mineração. Salvador, 1810.
Dom João assina a Carta de Régia dos Portos ao Comércio das Nações Amigas, ato antecipadamente negociado com a Inglaterra em troca da escolta, a escolta portuguesa, que foi o que eu já disse. Rio de Janeiro, 1816. Dom João torna-se rei do Brasil e de Portugal devido à morte de sua mãe, Maria I. E aí tem aqui, uma das consequências desses eventos foi a decadência do Império Britânico em razão do contrabando dos produtos ingleses através dos portos brasileiros. B. O fim do comércio de escravos no Brasil. Essa daqui foi o auge. Mas, enfim, o fim do comércio de escravos no Brasil, porque a Inglaterra decretara em 1806 a proibição do tráfico de escravos em seus domínios. Gente, a Inglaterra realmente não era a favor da escravidão. Inclusive, houveram decretos para o Portugal parar de traficar. Isso era óbvio. Tipo, tinha realmente esse negócio aí que a Inglaterra não queria que Portugal fizesse isso. Mas o que acontece? Portugal não fez, não cumpriu com isso. Então, tanto que eu acho que em 1856 ainda foram achados navios negreiros importando escravos aqui no Brasil. Então, muita gente foi. O tráfico não parou por conta da Inglaterra. Então, acho que essa B aqui é bem. Né, enfim. C. A conquista da região do Rio Prata em represália à aliança entre Espanha e França de Napoleão. Lembrando que a região do Rio Prata é aquela região que fica perto de Uruguai, que era dominado pela França, junto com a Espanha. E aí, o que acontece? Havia aquela rixa entre Inglaterra e Portugal e Espanha e França. Então só por isso dá para você ficar um pouco pela C. Tem a D também, a abertura das estradas, que permitiu... abertura que diga estrada, gente. Permitiu o rompimento do isolamento que vigorava as províncias do país, que dificultava a comunicação antes de 1808. Está realmente errado, porque não foi a abertura das estradas, mas sim a abertura dos portos. O grande desenvolvimento econômico de Portugal após a vinda de Dom João VI para o Brasil, uma vez que cessaram as despesas da manutenção do rei e sua família. Completamente errada. Porque quando eles vieram para cá, não cessaram despesas nenhuma, gente. A única coisa que eles fizeram foram sair fugidos de Portugal e vir para cá. Então, essa questão, essa letra não tem nada a ver com a questão. Acho que, por eliminação, a C ela é a mais correta. E é isso. Não tem nem como. Por mais que você não saiba sobre a questão da região do Rio Prata, né? O que foi, como foi que se deu a guerra da Constantinopla. Acho que é assim. Não sei se fala assim. Você vai e marca C, porque seria certo. E é isso. Sempre leiam as fontes, que é muito, muito importante. Essa fonte aqui mesmo, sobe aí, Elana, foi o texto. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Então aí a gente vê já a inclinação para ser, porque ele fala justamente dessa rixa que Portugal já tinha com Napoleão, com a França, porque eles, na verdade, estavam querendo invadir o território português e quase invadiram se a Inglaterra não tivesse conseguido. Enfim, é isso, gente. É isso. Gente, a gente já terminou as questões, né, que cada um ficou responsável, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só falar. Sim. Se vocês também quiserem falar como é que vocês respondem, tipo assim, se vocês respondem diferente de Manuel e de Aline também, vocês podem dizer também, né? Não fiquem avexados, não fiquem com vergonha, entendeu? A gente também é estudante, a gente só está dizendo como a gente faria. Tanto que, por exemplo, nessa questão, vocês perceberam que a gente não tem esse domínio sobre o que foi essa conquista da região do Prata, entendeu? Mas a gente está dizendo para vocês como a gente, né, nas mesmas condições que vocês, responderia, né? Porque se fosse um professor, o professor sabe tudo, né? Mas a gente não sabe. Exatamente. E é isso. Alguém tem alguma coisa a dizer? Se não tem, case agora, para sempre. E é isso. Tchau, tchau, gente. Beijo.
Vocês Não, podem diga. acessar, vocês podem acessar esse arquivo e vocês verem as respostas do Drive. E para a galera que está assistindo no YouTube, vai estar na descrição do vídeo. Sim. É isso. E é isso. Beijão. Tchau. Tchau, gente. Cheiro.